Meu nome é Rebeca, esses são o Pedro e o Johnny, nós somos do grupo 11, estamos fazendo a matéria de ativação celular e uma das avaliações dessa matéria compreende entrevistar um pesquisador e para isso nós entramos em contato com a doutora Tatiane Malta, que é pesquisadora da USP, e a gente vai fazer algumas perguntinhas para ela sobre a carreira dela e também sobre o trabalho dela. Bom, primeiramente, doutora, muito obrigada por ter se disponibilizado aqui a falar com a gente. Podemos começar? Podemos. Eu que agradeço, gente, o convite e o interesse em conhecer mais do meu trabalho. Podemos começar. Primeiramente, eu vi, né, no seu Lattes que você fez graduação, mestrado, doutorado e pós aqui também no Brasil, né, pela USP. Só que depois você fez pós-graduação no Hospital Henry Ford, né, nos Estados Unidos. Aí eu queria saber, para você, quais são mais ou menos as diferenças, né, de fazer pesquisa lá fora, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Tá. Sim, eu tive essa oportunidade, né, durante meu pós-doc de ir para fora do Brasil, e, assim, uma coisa que eu queria falar é que essa foi uma oportunidade muito ímpar, e eu acho que uma divisor de águas até na minha carreira. Eu acho que todo mundo, né, que gosta de fazer ciência, ou até mesmo durante a graduação, em todos os níveis que tiver a oportunidade de ir para fora do Brasil, eu acho que é muito desejável isso, porque você viver experiências diferentes, né, conversar com pessoas diferentes, né, trabalhar com pessoas de culturas diferentes, eu acho que isso é super desejável. Na ciência, talvez ainda mais, porque eu acho que essa multidisciplinaridade, essa troca de informações é muito desejável. Então, dito isso, né, eu acho que eu já vinha, né, a gente já vinha de um ambiente talvez um pouco privilegiado, né, de estudar na USP, universidades públicas. Então, assim, mas de uma maneira geral, o que eu vi nos Estados Unidos é que, sim, lá o acesso é muito mais facilitado, a gente falando de reagentes, né, de experimentos, até de material biológico. Então acho que isso é muito facilitado. Eu estava no ambiente hospitalar, então diferente, por exemplo, do que eu faço aqui no Brasil, que a gente fica dentro da faculdade com um acesso um pouco mais limitado aos pacientes e às amostras. Então isso foi um diferencial. Mas, de novo, esse ambiente que, pelo menos no ambiente que eu estava, nos Estados Unidos, né, nesse hospital, mas eu acho que isso, pelo que eu tenho visto, é uma constante, é um ambiente rico mesmo, de pessoas de diferentes partes. Então, assim, eu acho que é muito desejável que você se insira pelo menos em algum momento, num ambiente como esse. Então, sim, teve uma diferença aí, que eu acho que contribuiu muito para a minha formação. Entretanto, vale ressaltar que eu acho que os brasileiros, de uma forma geral, assim, pelo menos, né, de novo, com as experiências que eu tive, o brasileiro é uma pessoa muito preparada e muito capaz. A gente tem essa criatividade, né, eu acho que essa resiliência. Então são todas características muito importantes aí na ciência, que eu acho que, enfim, que encorajar todo mundo, eu acho, quem quiser, que eu acho que é uma ótima oportunidade, que a gente está muito bem preparado e que a gente é muito competitivo também lá fora. Para a próxima pergunta, eu vi também, né, no seu Lattes, que você não começou de cara, né, a trabalhar com câncer, né? E foi mais ou menos um pouco depois que você começou, de fato, a conciliar coisas que você já pesquisava, por exemplo, epigenética, né, com a área do câncer. Conta melhor para a gente como é que foi essa escolha, né, se teve alguma motivação por trás. Sim, então, na verdade, né, eu tive muitas mudanças aí de áreas de pesquisa durante a minha carreira. Nem sempre isso acontece, né, e eu achei que isso foi muito vantajoso para mim, na verdade. Eu me experimentei diversas coisas, eu acho que tudo contribuiu aí, né, para que eu hoje estudasse o câncer. Então, já trabalhei com modelos de drosófila na iniciação científica, infecções virais no mestrado, já trabalhei com biologia molecular e celular, células-tronco no doutorado. E no pós-doc mesmo, eu conheci o meu antigo supervisor de pós-doutorado, e aí ele trabalhava com câncer, decidi fazer essa migração, e foi muito legal, na verdade, eu aproveitei muito do que eu já sabia, né, do meu conhecimento nessas outras áreas. Eu acho que isso contribuiu muito. E aí eu acabei me envolvendo, né, o pós-doc para mim, né, para a maioria das pessoas foi uma época muito produtiva, de modo que hoje eu, na minha carreira, início da minha carreira independente, né, decidi continuar estudando câncer. Eu acho que por conta desse conhecimento adquirido ao longo do tempo e a minha produção durante o pós-doc.
Além disso, né, eu acho que a biologia do câncer, né, a biologia do câncer é um assunto bastante relevante, e a possibilidade que eu acho que eu tenho de impactar a vida das pessoas, dos pacientes, né, que precisam aí de tantas respostas e de melhoramento nos tratamentos, isso é uma motivação a mais, na verdade, um fator motivacional a mais aí para mim. Agora, a gente vai fazer algumas perguntas mais sobre o seu trabalho mesmo, e quem vão fazer agora essas perguntas vão ser o Johnny e o Pedro. Eu queria perguntar para você, em específico, como é trabalhar em uma pesquisa, nesse tipo de pesquisa que são tão multifatoriais, e como é para não se perder no meio de tanta coisa assim. Então, essa foi uma outra característica aí ao longo da minha carreira, né, que eu sou farmacêutica de formação e tive toda uma experiência aí em laboratórios, né, em parte experimental no mestrado e doutorado, e porque eu detectei essa necessidade, né, porque eu gostaria de me aprofundar, de conhecer um pouco mais sobre essas análises desses grandes volume de dados que a gente consegue gerar, eu decidi aprender bioinformática. Então, eu fiz uma transição aí no meu pós-doc, fui para um laboratório de bioinformática, na verdade, aprender, e hoje em dia, basicamente, é o que eu faço, biologia computacional. Porque eu tive uma afinidade, porque eu gostei muito, e porque essa transição, pelo menos no meu caso, me abriu muitas portas, né? E eu acho que a principal delas foi essas colaborações, essa rede de colaboração que eu comecei construindo, né, por causa do meu supervisor de pós-doc, mas que hoje em dia eu mantenho isso, que isso está se sustentando no meu grupo de pesquisa recém-criado. E isso faz muita diferença, na verdade, né? Acho que em todas as áreas da ciência, você colaborar com outros pesquisadores que tenham pontos de vista diferentes, né? Que têm conhecimentos diferentes, que dominam técnicas diferentes muitas vezes. Então, isso é extremamente desejável. E eu acho que isso foi uma coisa muito boa, assim, um fator muito desejável mesmo, que favoreceu muito aí o caminho que a minha pesquisa está seguindo, né? Então, foi muito legal mesmo participar desses consórcios, realmente, né? Os trabalhos que eu fiz no meu pós-doutorado foram nesses contextos de grandes consórcios internacionais, com a participação de muitas pessoas de diferentes backgrounds. Isso, acho que, invariavelmente, contribui e favorece aí ao aumento da relevância de qualquer trabalho científico. Siga agora, né, para a próxima pergunta, que foi relacionada à sua outra pesquisa, né? Que recebeu até o prêmio, que foi sobre uma mutação no gene IDH1, que pessoas portadoras dessa mutação elas têm uma maior resistência aos gliomas, né? Então, a pergunta seria, você poderia explicar se teve mais algum avanço, alguma novidade sobre essa pesquisa? Sim, então, na verdade, esse trabalho que a gente fez especificamente com gliomas, que foi publicado há já algum tempo, dentro desse contexto também de colaborações internacionais, foi muito legal, porque o glioma é um tumor que aparece, né, no cérebro, e ele, por definição, é bastante agressivo, assim, um dos tumores mais agressivos que a gente tem. E parte desses pacientes, na verdade, chega de 40% a 50% dos pacientes com glioma adulto, eles têm mutação no gene da isocitrato desidrogenase, que é o IDH. E talvez um contrassenso, a gente sempre pensa, né, mutação com perda de função ou com alguma coisa ruim acontecendo. No caso dos gliomas, os pacientes que têm mutação em IDH são os pacientes que têm um prognóstico, não sei se melhor, mas talvez um pouco menos pior, né? São pacientes que vão melhor do que os pacientes que não têm essa mutação. Então, assim, a presença dessa mutação, de um modo geral, tem um prognóstico mais vantajoso do que os pacientes que não têm essa alteração genética. O que a gente fez nesse trabalho aí dos gliomas de 2016 foi muito legal, porque dentro desses pacientes com glioma IDH mutante, a gente viu que uma pequena porcentagem dos pacientes, apesar de ter a mutação no gene IDH, eles tinham um prognóstico bem ruim, bem desfavorável, semelhante aos pacientes que não tinham a mutação. Então, a gente viu que não daria para generalizar os pacientes com mutação em IDH. Mesmo com mutação, alguns pacientes não têm um prognóstico tão bom, e aí isso a gente viu através de marcas epigenéticas, né? No trabalho a gente tenta entender um pouco melhor sobre isso. Na verdade, até hoje a gente pesquisa por que acontece, o que tem nesses pacientes que mesmo com a mutação eles não vão tão bem. Mas essa foi uma contribuição bastante significativa desse trabalho aí para essa área de gliomas, que tem um impacto direto, na verdade, na vida do paciente, né? Porque se a gente sabe que aquele paciente, apesar da mutação, ele não vai ter um prognóstico tão bom, a gente tem a oportunidade de dar um tratamento talvez mais agressivo, né? Na tentativa de que esse paciente consiga sobreviver mais tempo.
Então, por último agora, vai ser uma pergunta mais pessoal, né? Ao longo das suas pesquisas com gliomas, você entrou em algum contato, como você comunicou, conversou com pessoas portadoras desses tumores? Ai, Desculpa. Você encontrar essas pessoas, conversar com elas, te dá alguma motivação para continuar, para tentar ajudar elas de alguma maneira? nossa, essa é uma pergunta bem legal. Na verdade, aqui do Brasil não tenho essa oportunidade, né? Tanto no meu pós-doc quanto agora, né, que eu estou no meu próprio grupo de pesquisa, a gente não tem interação quase que nenhuma, nem com os médicos, na verdade, nem com o paciente. Isso não é muito legal, não é muito desejável, na verdade, porque esse contato, tanto com os pacientes quanto com os médicos, na verdade, né, isso favorece um pouco aí o andamento das pesquisas. O período de 3 anos que eu fiquei nos Estados Unidos, na verdade, foi um período muito interessante nesse sentido. Lá eu ficava dentro de um hospital, então isso já faz a diferença, né, do que eu estou hoje numa faculdade de ciências farmacêuticas. Lá a gente ficava dentro de um hospital e dentro de um departamento de neurocirurgia que tinha muita interação com os médicos, então eles vinham com a gente com as questões que eles precisavam de respostas, então isso direcionava as nossas pesquisas, o que já é por si muito legal. E aí eu não sei se é uma característica específica daquele ambiente que eu estava, mas eu acho que isso seja muito mais difundido no exterior do que aqui no Brasil. Os pacientes lá têm muito acesso à informação, então eles sabem, né, dos clinical trials, das coisas que estão acontecendo, das opções de tratamento, então eles têm um interesse pelas nossas pesquisas, coisa que aqui eu não vejo acontecer, e ainda tem uma questão filantrópica lá, que as famílias, geralmente famílias de pacientes que foram tratados, né, que têm esse câncer, as famílias que podem, eles doam dinheiro para as nossas pesquisas. Então, durante esse curto período de 3 anos lá, a gente recebeu várias famílias querendo saber da nossa pesquisa e saber mesmo, assim, eles faziam perguntas que você via que eles tinham estudado o que a gente faz, ou a doença, e para ver se eles, né, teriam interesse de financiar as nossas pesquisas. Isso foi muito legal. Primeiro, porque, né, é legal a gente ver o interesse da sociedade no que a gente está fazendo, e segundo, porque com certeza serve de motivação. Além dessa questão do interesse deles, eu participei de alguns eventos, assim, que, junto com as famílias dos pacientes, né, como os pacientes com glioma, infelizmente, eles vão a óbito, assim, rapidamente. Então, geralmente, os eventos eram com os familiares, não com os próprios pacientes. Mas você vê a importância que eles dão para o nosso trabalho. Eu recebi abraços de familiares, sabe, pedindo para que a gente não parasse as pesquisas, porque isso era muito importante, porque isso tinha um impacto muito grande na vida deles. Então, com certeza, isso motiva muito o nosso trabalho. E assim, praticamente todos os dias eu lembro disso, eu lembro desses pacientes, e isso motiva a gente a continuar estudando, apesar das adversidades. Bom, doutora, muito obrigada por estar aqui conversando com a gente, né? E por ter topado fazer essa entrevista. Desejamos muito sucesso para você na sua pesquisa, na sua vida também. Obrigada, gente. Parabéns pela iniciativa aí de vocês, o trabalho de vocês. E, de novo, obrigada pelo interesse no meu trabalho. Obrigada.